Oi, eu me chamo Martina, sou estudante de serviço social da UFSC e faço parte da construção do movimento estudantil. No Brasil, desde o período colonial, podemos observar a participação dos estudantes na política do país, mesmo não possuindo um caráter organizado que só aconteceu no século XX. A primeira manifestação estudantil no Brasil é datada de 1710. Foi com a criação da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em 1937, que o movimento estudantil brasileiro atingiu a maturidade, deixando de tratar problemas específicos e regionais, atuando de forma mais ampla, fortalecendo-se e unificando suas lutas a nível nacional. No decorrer dos anos, a UNE vai traçando uma história de luta e manifestações, porém essa trajetória é interrompida pela ditadura militar que iniciou em 1964. Começa neste período uma repressão violentíssima a tudo e a todos que questionassem a ordem vigente. Então, com a justificativa da manutenção da ordem, os militares fecham a UNE. E antes mesmo disso, ocorreu um incêndio criminoso na sede da UNE, que ficava no Rio de Janeiro. Inclusive, o ato institucional número 5 proibia a organização estudantil, colocando o movimento estudantil na clandestinidade. Esse contexto ele se prolongou até o final dos anos 70, quando os militares começaram a perder forças para manter a ditadura, é revogado o AI-5 e a UNE busca então se reconstituir enquanto organização do movimento estudantil. E é nessa época também, em 1979, que ocorre o primeiro Encontro Nacional de Estudantes do Serviço Social, ou seja, os estudantes de serviço social começam a entender também que precisam debater entre si questões mais específicas do curso e começam a organizar enquanto um segmento dentro do movimento estudantil, o que se expressa inicialmente numa subsecretaria dentro da UNE, chamada CESUNE, e depois, na década de 90, depois de anos de debate, no afastamento da UNE por críticas políticas à aparelhagem dessa entidade durante o governo Lula e as ações tomadas nesse período, e cria-se a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, a ENESO, que até o dia de hoje existe, organiza encontros, discussões, divide o país em 7 regiões que possuem gestões eleitas nos encontros e que vem tocando as lutas do movimento estudantil no serviço social e somando-se no movimento estudantil de forma geral. As bandeiras de luta do movimento estudantil, algumas são históricas, e no movimento estudantil de serviço social a gente tem o marco do compromisso com a classe trabalhadora, né? Mas também são bandeiras que se atualizam e acompanham a conjuntura política de forma bem dinâmica mesmo, com as reivindicações atuais do setor da educação e de aspectos que atingem a educação. Hoje, a Comissão Gestora da Região 6 da ENESO, da qual eu faço parte como coordenadora regional, que abrange Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, em concordância também com a gestão nacional da ENESO, tem como as principais bandeiras de luta: pela liberdade de lutar pelos direitos da classe trabalhadora, contra a criminalização dos movimentos sociais, em defesa dos movimentos do campo e dos povos indígenas, contra o desmonte dos conselhos de direitos, pela garantia de uma educação emancipadora, crítica, popular, laica e de qualidade, por melhores condições de assistência estudantil e permanência estudantil, pela defesa do tripé ensino, pesquisa e extensão, contra os cortes das bolsas de pesquisa, contra o governo Bolsonaro-Mourão Guedes, pela revogação da reforma da Previdência, em defesa do SUS 100% estatal e pela revogação imediata da EC 95, pela luta antimanicomial numa perspectiva classista e anticapitalista, contra os cortes na rede de atendimento psicossocial, pela manutenção do auxílio emergencial e pela criação de frentes de trabalho para combate ao desemprego. Enquanto movimento estudantil geral, as lutas também são no sentido de ampliar a questão da permanência e assistência estudantil, contra os cortes que vêm ocorrendo nos orçamentos das universidades públicas, contra a privatização da educação, na luta pela defesa de que a educação é um direito e não uma mercadoria, e na defesa de uma universidade que realmente seja para todos. É importante dizer que o movimento estudantil é um movimento social organizado por entidades e com entidades, como centros acadêmicos, diretórios, enfim. E existem disputas no interior dessas entidades, diferentes projetos de educação e de sociedade.
mas é um movimento que historicamente esteve vinculado à defesa dos direitos sociais e de emancipação, por uma sociedade mais justa e igualitária. E nesse processo de defesa desse projeto de educação, os estudantes realizam ações no sentido de construir as condições para que isso aconteça. Ações que vão desde a articulação com outros movimentos sociais em lutas mais amplas, por saúde, por renda, por moradia, enfim, até ações em âmbitos de propostas de currículos, de defesa da universidade pública, como ocupações, greves, de representação política em assembleias, em conselhos, de luta por ampliação de direitos estudantis, de ampliação do acesso à universidade. Ações também no sentido de formações teóricas sobre a sociedade, sobre educação, sobre diversos temas. Isso, inclusive, é algo muito caro para o movimento estudantil de serviço social, que sempre se esforça no sentido de realizar formações teórico-políticas para quem participa dos encontros, realiza agora, em época de pandemia, eventos virtuais de formação, campanhas que levam informações até os estudantes, enfim, instrumentos para potencializar o conhecimento que vai subsidiar a ação desses estudantes dentro do movimento. E por fim, eu penso que a importância de participar de movimentos sociais no geral e do movimento estudantil é justamente essa. É de se propor, através de um grupo, de uma ação coletiva, pensar sobre, estudar e tentar entender aquilo que chega para a gente através dos governos, de toda uma conjuntura política, propostas que chegam para a área da educação, demandas estudantis, interpretar essas questões e formular aquilo que o movimento estudantil quer para a educação, nessa perspectiva emancipatória, de justiça, de igualdade. O que a gente, enquanto sujeitos políticos da história que estamos vivendo, podemos contribuir para a construção dessa sociedade, mais do que só assistir às coisas acontecendo, de reparar no que poderia ser melhor. Participar de um movimento é isso, é tentar, no diálogo com outras pessoas que também estão pensando sobre isso, colocar em prática ações que nos façam avançar na construção daquilo que a gente acredita e defende. Isso pode parecer algo muito amplo, mas na verdade é algo que ocorre ali, no dia a dia das escolas, das universidades, enfim, nos grêmios estudantis, nos centros acadêmicos, nos diretórios. É uma construção de base mesmo, que fortalece, dá voz e ação para o movimento estudantil.